35 razões para batizar em nome de Jesus Cristo. Primeira, porque o primeiro batismo da história da Igreja foi realizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38. E este é o modelo original de batismo da Igreja cristã primitiva. Segunda, porque toda propriedade deve ser registrada em nome do seu dono. Jesus Cristo é dono da Igreja, pois ele a comprou com seu sangue. Apocalipse 5, 9. Portanto ela, a Igreja, deve ser batizada, registrada, em seu nome. Terceira, porque a Igreja é a noiva ou esposa de Jesus. Apocalipse 21, 9. E nós sabemos que a noiva ou esposa recebe o nome do seu noivo ou esposo. Apocalipse 22, 4. Tiago 2, 7. Atos 15, 17. Quarta, porque a Igreja foi desposada com um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Aliás, a Igreja foi desposada com um só esposo, e não com 2 ou 3. 1 Coríntios 2, 2. Quinta, porque o apóstolo Paulo rebatizou os discípulos de João Batista. Atos 19, 1 a 5. Isto porque os mesmos não eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta, porque o apóstolo Paulo disse que há um só batismo. Efésios 4, 5. E ele o realizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 5. Sétima, porque o evangelho que Paulo pregava continha o batismo em nome de Jesus Cristo. Atos 19, 5. E ele disse que não receberá esse evangelho de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 3, 27, 1 Timóteo 2, 5. Oitava, porque assim como os israelitas foram batizados em Moisés, o mediador deles, nós, os cristãos, devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo, o nosso mediador. Gálatas 3, 27, 1 Timóteo 2, 5. Nona, porque sabemos, como sabiam os apóstolos, que repetir uma ordem não é o mesmo que obedecê-la. Quando um ministro batiza alguém dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele, o ministro, repetiu a ordem, mas não a obedeceu. E por que não obedeceu? Porque o nome próprio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, não foi invocado sobre o batizado. Décima, porque Jesus e os seus apóstolos incluíram o batismo bíblico no plano de salvação. Marcos 16, 16, Atos 2, 38, 8, 36 a 38, 16, 29 a 33, 22, 16 e 1 Pedro 3, 21. 11ª, porque o batismo em nome de Jesus Cristo é para judeus. Atos 2, 38, para samaritanos. Atos 8, 16, para os gentios. Atos 10, 48, para os discípulos de João Batista. Atos 19, 1 a 5, para mim e para você. 12ª, porque o nome de Jesus está acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, 21, Filipenses 2, 10. 13ª, porque a Bíblia diz, tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3, 17, e o batismo é realizado com palavras e obras, ação. 14ª, porque Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Atos 15, 14. E o nome que Pedro mandou invocar sobre os gentios foi o nome de Jesus Cristo. Atos 10, 48. 15ª, porque Paulo repreendeu os irmãos de Corinto que diziam, eu sou de Paulo, e perguntou-lhes, foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Quem foi crucificado pelos coríntios? Jesus Cristo. Em nome de quem eles foram batizados? Jesus Cristo. O contexto não permite outra resposta, porque a menos que eles tivessem sido batizados em nome de Jesus Cristo, o argumento do apóstolo Paulo deixaria de ter qualquer significado. 1 Coríntios 1, 12 a 13. 16ª, porque Paulo recomendou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. E sem dúvida alguma ele batizava em nome de Jesus. Atos 19, 5. Então façamos o mesmo. 17ª, porque quem obedece aos apóstolos obedece a Jesus. Lucas 10, 16,
pois os mandamentos do Senhor nos foram dados por eles. 2 Pedro 3, 2. 18ª, porque a Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra de esquina. Efésios 2, 20. E os apóstolos, como sabemos, batizavam em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38 e 1 Coríntios 3, 11. 19ª, porque os apóstolos formados na melhor escola de teologia do planeta, sob os pés do melhor professor de todos os tempos, batizavam em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38 e 19, 5. 20ª, porque o Espírito Santo veio para guiar os apóstolos em toda a verdade. João 16, 13, e nesta verdade se inclui o batismo nas águas. Aliás, por ocasião da descida do Espírito Santo, os apóstolos batizaram quase 3.000 pessoas em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38 e 41. 21ª, porque os apóstolos sabiam que o seu maravilhoso mestre era o Pai, pois conheciam a profecia de Isaías 9, 6. Sabiam que ele era o Filho. Mateus 16, 16. Sabiam que ele mesmo era o Espírito Santo. João 14, 17 e 2 Coríntios 3, 17. Aquele que é o mesmo que era, homem, e que há de vir. Apocalipse 1, 8. 22ª, porque o batismo é para a remissão de pecados. Atos 2, 38. E remissão de pecados só acontece em nome de Jesus Cristo. Atos 22, 16, 10, 43 e 1 João 2, 12. 23ª, porque sabemos, como sabiam os apóstolos, que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos de um ser, cujo nome próprio é Jesus. Zacarias 14, 9 João 17, 11,12. 24ª, porque não encontramos nenhum batismo na Bíblia, que foi realizado sob a invocação dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas muitos relatos de batismos e todos realizados em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38, 8, 16, 10, 48, 19, 5, etc. 25ª, porque veremos o rosto de Jesus e em nossas frontes estará o nome dele. Apocalipse 22, 4. 26ª, porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. 27ª, porque Mateus nos fala para realizarmos o batismo em nome, singular, e não em nomes, plural, e sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome próprio de ninguém. Zacarias 14, 9. 28ª, porque os apóstolos, além do professor interior, o Espírito Santo, tinham também a mente aberta por Jesus. Lucas 24, 45. Isto os capacitou a compreender que o Espírito Santo é Jesus Cristo. Isaías 52, 6 de João 17, 12. 29ª, porque Mateus, estando presente no dia do Pentecostes, ficou de pé junto com os demais apóstolos em sinal de apoio a Pedro, que dizia: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 2, 14,38. 30ª, porque o Senhor, através de seu anjo, recomendou a Cornélio, um pregador que batizava em nome de Jesus Cristo. Atos 10, 1 a 6, 47 e 48. Atos 11, 13,14 e 2, 38. 31ª, porque Paulo batizava em nome de Jesus Cristo. Atos 19, 5, e foi chamado de pregador de uma seita. Atos 24, 14 e 28, 22. Será que hoje acontece o mesmo com os que batizam como ele? 32ª, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. 33ª, porque para confirmar que os apóstolos agiram corretamente ao batizar em nome de Jesus Cristo, eles receberam honra no céu, tendo seus nomes escritos nos muros da cidade santa. Apocalipse 21, 14. 34ª, nenhum dos apóstolos batizaram em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre batizaram em nome de Jesus Cristo. 35ª, nos estudos de teologia, é heresia pegar versículo isolado e criar uma doutrina.
Ainda mais o mais importante da graça, que é o renascer de novo. Batismo da Trindade só aparece em Mateus 28, 19. Ninguém pode pegar um versículo isolado e fazer de doutrina. A Bíblia toda se completa, sem confusão, sem contradição. Então leia o que diz o versículo Mateus 28, 18. Se foi dado toda a autoridade para a pessoa Jesus Cristo, como ele iria devolver logo no outro versículo? Sem contar que só em Mateus aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Em Marcos está assim: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Lucas está escrito assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. O batismo é administrado em nome de Jesus Cristo, com o emprego do seu nome, assim como o nome de Jesus Cristo é pronunciado sobre a pessoa batizada, significando a quem ela pertence, de modo que o batismo é em Cristo e relaciona a pessoa do crente a Cristo, de maneira que o mesmo esteja em Cristo e relacionado à ação redentora de Cristo. E fim. Sou o caminho, disse-nos Jesus. Nesse caminho vamos nós andar, firmes na fé, pois ela nos conduz na esperança de no céu